darem uma boa grana e saírem muito bem informados. Página 107, volume 6, questão 39 da nossa querida física E. Um elétron de energia cinética igual a, olha a energia cinética desse elétron, 1,638 vezes 10 na menos 15 joules. É dirigido para dentro de uma região entre duas placas condutoras paralelas separadas de 30 milímetros. Placas paralelas, a distância entre as placas, 30 milímetros. Entre as quais existe uma diferença de potencial de 150 volts. 150 volts. O elétron está se movendo perpendicularmente ao campo elétrico. O campo elétrico vai da placa positiva. Vou deixar claro aqui onde é que está a placa. A placa está saindo do quadro, tá, galera? Placa metálica, placa metálica. Vai do positivo para o negativo, o campo elétrico, né? As linhas de campo são paralelas, igualmente espaçadas, porque o campo elétrico ali no interior, ele é uniforme. Muito bem. Diz que o elétron está se movendo perpendicularmente à região entre as placas. Vamos pegar o elétronzinho aqui, ó. Ali está ele. Beleza? Primeiro, vai ter força elétrica, não vai? Porque tem campo elétrico e tem carga elétrica. Então vai ter força elétrica. Para onde vai atuar a força elétrica? Elétrica, não é essa aqui ainda. Essa aqui é eletromagnética. Lembra que se o campo elétrico aponta nesse sentido, gente, se o campo elétrico aponta para lá, uma carga positiva é empurrada para lá, uma carga negativa é empurrada no sentido oposto do campo. Por isso que são chamadas de linha de força, porque aponta na direção da força, sempre com a referência nas partículas positivas. Então, só de olhar a figura, já sei que vai ter uma força elétrica atuando oposta ao campo elétrico. Tudo bem? Mas além disso, vai ter uma força eletromagnética, e aí é aquela regrinha: a velocidade é o dedão, o campo. Não tem campo magnético ainda, né? Tinha ímã? Não, né? Então não vai ter força eletromagnética, me perdoem. Quando eu fazia a regrinha na direita, era a velocidade da partícula e era o campo. Não tem ímã, né? Certo? Não, me confundi. Eu vi a mãozinha da galera ali, já queria usar também. Cuidado, isso não é B, não é campo magnético, é campo elétrico. Essa regrinha é para partícula carregada imerso em campo magnético. Certo? Então, beleza. Já sei que esse elétron vai fazer isso aqui, ó. Vai ser empurrado para cima, né? Concorda? Então vamos ver. Calcule o módulo do campo magnético perpendicular tanto à trajetória do elétron quanto à do campo elétrico, necessário para que a velocidade do elétron seja mantida constante. Ou seja, ele está me perguntando como é que tem que ficar o ímã ali em volta para eu anular essa força. Então, peraí. Já que a força elétrica é para cima, eu quero uma força elétrica para baixo. Lembra que a força é esse dedo aqui, né? Certo? Só que esse dedo era para a partícula positiva e o elétron é. Então tu vê, a força vai ter que ser nas costas da minha mão. Essa era a velocidade. Quem que sobrou para esse? Obrigado, galera, pela participação. O campo magnético sobrou para esse. A velocidade não tem jeito, ela é assim. Eu quero que a força seja para baixo, certo? Ó, esse dedo vai ter que ser para cima, então. Concorda comigo? Então, olha só, a velocidade tem que ser para lá, para onde o elétron está indo. A força que seria para cima vai ser para baixo, porque ele é negativo. Olha para onde é que tem que estar apontando o campo magnético. Para dentro do quadro, obrigado. Para dentro do quadro, o campo magnético vai ter que atuar. A bundinha da flechinha que a gente vê, né? Certo? Não, vai ter que estar para o lado oposto, é porque a partícula é negativa. A força seria para cima se fosse o próprio, positivo. Mas quando a partícula é negativa, a força está nas costas da mão. O dedão é a velocidade da partícula, a força tem que ser oposta a esse dedo, por isso eu botei nessa posição para baixo, para ser nas costas da minha mão, para anular essa força, parabéns pela atenção, garota. E o campo magnético então tem que estar entrando. Só que ele não perguntou se está entrando ou saindo, ele perguntou para onde, o valor dele. Né? Ele perguntou o valor. Só deixa eu já ler a letra B. Faça um desenho mostrando os vetores velocidade, campo magnético e campo elétrico. Velocidade, né, galera? Campo elétrico está aqui, campo elétrico,
e campo magnético daqui, ó, rosinha. Então esse desenho bem feitinho, aí tu faz uma legendinha, né? Não custa tu, ele vai saber, óbvio, que é campo elétrico, mas não custa tu mostrar que tu sabe o que tu fazendo. E, campo elétrico, B, campo magnético, coloca ainda no cantinho. O campo magnético representado dessa maneira indica que ele é perpendicular ao plano do papel, penetrando nele. Aí tu rebenta o plano do balão, não está fazendo só o desenho, assim, está explicando o desenho, já que é discursivo, entendeu? Tem que mostrar serviço. Só mostra serviço que tu sabe o que está fazendo. Se for fazer, eu acho que assim, às vezes é melhor tu só mostrar o básico que tu sabe e não ir à frente, né? Que escrever um monte de coisa e tá tudo errado, queima o filme. Então, ó, já respondemos a letra B. O desenhozinho já está deixando claro o que está acontecendo. Velocidade, campo elétrico, campo magnético e até força elétrica. Eu cheguei a representar que ele não pediu, né? Ah, professor, escrever algo a mais ali é problema? De forma alguma, se tu sabe o que está se fazendo, não tem problema nenhum. Então a letra B já foi. Na letra A ele queria o que então? O valor, deixa eu ver se é isso mesmo. Calcule o módulo do campo magnético. É isso aí, muito obrigado. Bonita pergunta, hein? Questão muito boa. Então vamos lá. Se a coisa vai ficar em equilíbrio, deixa eu fazer a força magnética também, né? A força, desculpa, magnética não, eletromagnética. Força eletromagnética, M eu vou chamar ela. Já que eu não quero que a velocidade dele mude, ele vai continuar em MR. Para ele estar em NRU, a força elétrica tem que se igualar à força eletromagnética. Campo elétrico, qual é a definição do campo elétrico? Força sobre carga. Então o que é força elétrica? É campo vezes carga. Campo vezes a carga é igual. Força eletromagnética, como é que se calcula? B vezes Q vezes V vezes seno de alfa. Vai ter essa formulazinha, força eletromagnética. B vezes Q vezes V vezes seno de alfa. Como ele falou que era 90 graus o campo, certo? No próprio enunciado ele falou, a velocidade, o campo magnético vai ser perpendicular à velocidade. Então vai ser 90 graus, cosseno de 90 é 1. Então vai ficar corto carga com carga, certo? E eu quero campo magnético. Então E está multiplicando, passa B sobre V. O campo magnético vai ser o campo elétrico sobre a velocidade da partícula. O campo elétrico, teve uma aulinha que eu falei para vocês que existe uma relação entre potencial elétrico e campo elétrico. Que é essa formulazinha aqui, ó. O que é V? Nesse caso agora, a diferença de potencial. A apostila chega a usar U, às vezes é para isso, para não confundir com velocidade. Certo? É a DDP. O que é a distância? É os 30 milímetros. Aí eu consigo achar o campo elétrico, só vai faltar a velocidade. Concorda comigo? Só vai faltar a velocidade. Então vamos lá. A DDP é 150. O campo elétrico eu estou precisando saber. E distância, cuidado, está em milímetro. 30 vezes 10 na menos 3. Está multiplicando, passa dividindo. Então o campo elétrico vai ficar igual a 150 vezes 10 na menos 3. Desculpa, 150. O que mais? Aqui é 30. Aí 10 na menos 3 foi para cima, 10 na 3, né? Corta, corta, achei o campo elétrico. Coisa boa. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb. Achei o campo elétrico. Legal. 5 vezes 10 na 3. Mas o safado ainda quer que eu ache a velocidade da partícula. Ele não falou a velocidade. E agora? O cara falou a energia cinética do elétron. Esse cara é do mal, hein? O cara tinha que lembrar ainda que energia cinética é igual a m v ao quadrado. Eu sei a energia, mas como é que eu vou achar a velocidade? O que eu preciso? O que está faltando? Obrigado, está faltando a massa. Aí no formulário ele deve ter escrito, né, que a massa do elétron é 9,1 vezes 10 na menos 31. Então a energia ficou 1,638 vezes 10 na menos 15. A massa do elétron, 9,1 ou 11 vezes 10 na menos 31. V ao quadrado sobre 2. Olha só, cara, que coisa do mal. Tomara que essa raiz quadrada aí dê bonita, né? Senão vamos sofrer. Multiplica. 16 vai 1. 6 mais 1, 7. 12 vai 1, 2 mais 1, 3. 3 casa após a vírgula. O 9,1 está multiplicando, passou dividindo. Aqui tinha o 10 na menos 15, né? E aqui tinha o 10 na menos 31. V ao quadrado.
olha, cara, eu vou te dizer que a minha vontade é simplificar isso aqui para 1/3, mais ou menos. É a minha vontade, que é 3 e 9 praticamente, entendeu? A minha vontade é isso, mas é uma questão discursiva, né? Então eu vou fazer na raça aqui, vou fazer a divisão, vou botar uma casa após a vírgula para ficar bem bonitinho. Aqui 10 na menos 31 vai para cima 10 na mais 31, né? Com 10 na menos 15 vai dar 10 na 16, certo? Ela vai ficar mais bonitinha pelo menos. Ah, cara, tô a fim de colocar 1/3 ali, cara. Tô a fim de fazer essa simplificação só porque a gente, para não destruir a nossa aula todinha, certo? Só para a gente ver o que vai acontecer no final ali. Considerando que isso aqui é aproximadamente 3 e isso aqui é aproximadamente 9, simplificando, divide por 3 em cima e 1 embaixo, temos aproximadamente 1/3. Lembrando que 1/3 é 0,333, não é isso? Então vamos ver aqui só para ver, ó, 3,276 dividido por 9, vou botar 11, de repente ele colocou 9,11 e ficou uma conta muito bonita, né? Não, é porque estava no formulário. Esse é um problema de questões que a gente apinha numa apostila. Tu perde a veracidade da questão porque parte da questão vai ser resolvida estava no formulário. E tu não pode ir a cada questão tascar o formulário do vestibular no qual ela caiu, porque os formulários variam de um ano para o outro, inclusive, certo? Então era isso aqui estava te atrapalhando mais, certo? Galerinha, se nós formos fazer essa divisão, igual as casas elimina vírgula, 0, para começar a dividir, né? Aqui vai 0, 3 vezes 9, 27, 4 vezes 9, 36, passou, é 3. Tá vendo? Só estou te falando para, né, não é um migué total que eu estou fazendo aqui, é só por falta de tempo mesmo. A ao quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. A resposta do elétron é a raiz de 1/3 vezes 10 na 16. Raiz quadrada de expoente é fácil, né? Raiz de 10 na 16 é 10 na 8, só dividir por 2, né? Essa aqui, galera, ó, ficaria assim, ó. Daria raiz de 1 é 1, né? 1 sobre raiz de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Eu racionalizaria, daria raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 é 1,7 mais ou menos, né? Certo? 1,5 dividido para 3 dá 0,5. 0,2 dividido para 3 é 0,666. Então vai ficar 0,56 aproximadamente vezes 10 na 8 metros por segundo. Na hora que eu for substituir aqui, eu vou colocar assim o valor, ó. 5,6 aproximadamente vezes 10 na 7. Eu aumentei o número da frente, tem que diminuir o de trás, né? Certo? O B é aproximadamente, isso aqui se fosse 5 por 5 daria 1, mas é um pouquinho mais que 1, 0,9, 10 na 7 passa para cima, 10 na menos 7, 10 na 3 com 10 na menos 7, dá 10 na menos 4, Tesla, é a unidade de campo magnético, certo? Beleza? Tu vê, eu fiz aproximadamente, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia fazer essa divisão aqui com umas casas a mais após a vírgula, já que era uma questão discursiva, para eu mostrar para o cara, ó, estou sabendo o que eu estou fazendo, certo? Tem esse gabaritinho só para a gente, de repente, dar uma olhadinha lá, só para a gente discutir, se der uma coisa absurda, a gente faz mais algumas contas para confirmar. Deixa eu dar uma olhada. A letra B ele fez o desenho que nem o nosso. 8,3 vezes 10 na menos 5. O nosso deu aproximadamente 9 vezes 10 na menos 5. O dele deu 8,3. O nosso deu 9 vezes 10 na menos 5. Para as aproximações que nós fizemos, tá fantástico. Concorda comigo? Certo? Mas tu vê, o cara foi safadinho, ele colocou 9,11 e queria que o aluno fizesse divisão. Ele queria mais que uma casa após a vírgula, eu só usei uma naquela divisão. Então tu vê como a questão discursiva exige até a matemática básica, certo? Adorei, depois de repente vale a pena tu fazer ela mais bonitinha, né? Tentar fazer na mão e depois conferir na calculadora para ver se bateu a casa após a vírgula, mas o raciocínio está feito. Muito legal, adorei a questão, vamos para a próxima.